Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os vossos olhinhos. Vamos lá. Isto é reunião em equipa. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós entramos em Sua presença para Te pedir direção, pedir ajuda, pedir orientação, para sabermos reagir e estar neste mundo em que estamos inseridos. Porque é um mundo que cada dia que passa parece mais novo, e quando mais novo muitas das vezes não é pela positiva. Então, por favor, Senhor, nos ensina sobre a Tua Palavra, a conseguirmos nos orientar, sobre a Tua Palavra conseguirmos reagir, sobre a Tua Palavra conseguirmos entender e compreender. Por isso a nossa vida colocamos em Tuas mãos e esta reunião também, para que o Senhor, através de cada um de nós, possa materializar e glorificar, pelo grande e poderoso nome de Jesus Cristo. A igreja diga que assim seja. Diga graças a Deus e dê as suas palmas ao Senhor. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Um dia ele vem fazer reunião, mas eu já sei até o que ele vai pregar. Ele vai pregar, como ele diz, sofonias. Sofonias. Por acaso é um livro que eu nunca preguei, mas eu por acaso outro dia estava a falar sobre isso. Provérbios 16. E quando nós falamos em provérbios, automaticamente assumimos uma coisa. O livro de Provérbios é um livro de conselhos, um livro de orientação, um livro de... Quando se dá um conselho, nós damos um conselho sempre para onde? Ou não? Vai da pessoa e vai da intenção da pessoa, não é? Mas quando se dá um conselho, nós nunca damos um conselho para um passado. Nós sempre damos um conselho para um presente, porque sabemos que o presente sempre vai ter muita influência no nosso futuro. Amém? E depois precisamos de conseguir perceber uma coisa. Porque é que nós devemos, sem sombra de dúvidas, valorizar muito o livro de Provérbios? Porque nós não estamos a falar de uma pessoa qualquer. Há pessoas que nós encontramos na vida e que nós olhamos para aquelas pessoas e nós vemos que são pessoas inteligentes. Sim ou não? Você já não conheceu pessoas inteligentes? Com um QI elevado? Salomão, por si, já era um homem inteligente. Mas depois ele recebeu o quê de Deus? Porção dobrada de sabedoria. Ou seja, era um homem que quando falava, não falava por falar. Não era precipitado no seu falar, não era precipitado. Ele sabia. Aliás, uma das coisas que eu gosto muito do livro de Provérbios, eu gosto muito da história de Salomão, mas há uma história do rei Salomão que me marca muito. E é aí que a gente consegue perceber como ele, em primeiro lugar, não era um homem influenciável. Tinha que ser um homem de sangue frio, não se deixar levar pelas emoções, não se deixar levar pelo calor do momento, e tinha que ser um homem, sem sombra de dúvidas, com um sangue frio e uma confiança muito grande. E qual é a história que marca muito de Salomão? Quando aquelas duas mulheres deram à luz no mesmo dia, e quando foram dormir, dormiram com as suas crianças, mais uma tinha mal dormir e se esqueceu que tinha uma criança com ela na cama e a sufocou e a matou. É lógico que não foi propositado, foi um acidente, mas ela não teve a coragem de assumir o erro que tinha feito e ela começou a dizer que o filho da outra... Lembra-se dessa história? Sim. E aí foram até ao rei Salomão, mentindo. Aí o rei Salomão chegou e falou: então pronto, vamos decidir. Só tem uma criança viva, vamos resolver as coisas. Cortamos ela ao meio. Fica metade para cada uma, o problema fica resolvido. E quando nós ouvimos um conselho assim, parece um conselho de uma pessoa insensível. Mas não. Ele sabia que ao fazer isto, a verdadeira mãe ia ceder. Ia ceder, porque amar muitas das vezes é isto. É ceder. É deixar ir. Não é? E a mãe preferia ver o seu filho vivo. E aí ele descobriu quem é que estava a falar a verdade. Então, por esta história, nós conseguimos ver e perceber
é um homem com uma grandeza, com uma sabedoria. Então nós precisamos de perceber que Salomão também cresceu num ambiente de guerra. Seu pai, Davi, durante anos a fio foi o quê? Homem de guerra. Um guerreiro. Um homem, um comandante de guerra, sempre na frente. Ou seja, falar de guerra para Salomão não era de todo algo desconhecido. Foi um mundo que ele não quis entrar. Salomão quis entrar na outra parte do seu pai, a parte do reinado. Mas ele cresceu ao ver o seu pai sempre nas guerras, nas batalhas. Ele sabia como é que se comandava, ele sabia. E é aqui que nós vamos conseguir compreender um conselho dele. Eu queria que você prestasse muita atenção. Porque este conselho dele vai nos fazer muita comissão nos dias de hoje. É quase um conselho anti-natura. E que para muitas pessoas não é fácil de gerir. Mas nós conseguimos perceber porque é que Salomão teve um dos melhores reinados de sempre. Por causa disto. Amém? Então vamos lá. Capítulo 16. Versículo 32. E vamos ler juntos, porque eu tenho a certeza que algumas Bíblias as palavras vão mudar. E é bom conseguirmos perceber, com todas as palavras diferentes, o espírito daquilo que nós temos para falar. Então vamos lá. 16:32 diz o quê? Então, melhor é o quê? Todas as Bíblias têm essa palavra? Pronto. A minha também tem, mas na que eu estava a ler em casa, que é um bocadinho diferente da minha, em vez de longânimo fala pacífico, que é exatamente a mesma coisa. Está bem? Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o quê? O seu espírito do que toma uma cidade. Na minha outra Bíblia que eu estava a ler, eu dizia assim, melhor o pacífico do que o corajoso de guerra, o herói de guerra. Nós muitas das vezes chegamos e dizemos o quê? Nós precisamos de ter coragem. E precisamos de ter coragem, nós falamos muito de ter coragem para enfrentar o quê? As guerras, as batalhas, as lutas, as dificuldades. Mas depois nós precisamos de perceber a palavra coragem, do que é que nós temos que usá-la mesmo. Porque às vezes é preciso ter coragem para termos o quê? Precisamos de coragem para ter força, mas também precisamos de ter coragem para ter a melhor atitude. Precisamos de coragem muitas das vezes para sermos o quê? Longânimos. Precisamos de coragem muitas das vezes para controlar o quê? Os nossos impulsos. Vamos falar quanto pessoas agora, pode ser? Muitas das vezes, qual é o nosso impulso? Será que o nosso impulso é sempre um impulso bom? Muitas das vezes nós tomamos atitudes boas, mas ninguém sabe a luta que vai dentro da pessoa. Com quem já aconteceu isso? Porque o nosso impulso é sermos corajosos mas muitas das vezes precisamos de ter coragem para sermos longânimos. Porque ele chega e diz, melhor é o longânimo do que um herói de guerra. É o que domina o seu espírito do que toma a cidade. Na minha outra Bíblia fala do que vence a cidade. Então, na verdade, o melhor é quando nós nos conseguimos vencer
do que vencer o obstáculo. Você está a compreender? Porque vencer o obstáculo é o desafio de qualquer um. É o desafio, é a conquista. Eu preciso de vencer isto, eu preciso de vencer aquilo. E o motivo que nos faz querer vencer muitas das vezes é vários. Às vezes é uma satisfação pessoal, é uma realização pessoal. Às vezes é para calar a boca dos outros. Agora, nos vencer a nós próprios, só tem um objetivo. É agradar a quem? Você está a compreender? E muitas das vezes, quando nós começamos a lutar para ser longânimos dentro de nós, não vamos ser entendidos pelo mundo. Porque a verdade é esta. Nós precisamos de perceber uma coisa. O Antigo Testamento é muito diferente do Novo Testamento. Em que? Nós, quando encontramos no Antigo Testamento, posso falar abertamente? Posso? Porque é que muitas das vezes, e seja sincero comigo, você na sua casa prefere ler Antigo Testamento ou Novo Testamento? Hã? Mas o que é que a pessoa prefere ler? Não tem? Mas geralmente a pessoa tem preferência para ler o Novo Testamento. E quando vai ler o Antigo Testamento, ela lê aquelas histórias que ela já conhece. Davi, a parte bonita de Eli. Mas se nós fôssemos aprofundar toda a Bíblia, Antigo Testamento parece um livro de terror. Verdade ou mentira? E que nós muitas das vezes não o compreendemos porque nos fixamos muito nas personagens que nós estamos habituados a ouvir na igreja. Focamos-nos em Moisés, mas depois quando nós vimos e matou não sei quem, fez não sei o que com quem. Porque todo o Antigo Testamento é violento. Mas porquê? Porque o instinto do ser humano é sempre o quê? Ir para a guerra. É o agir de cabeça. E quando agimos de cabeça quente, estamos aí e vencer uma cidade. E vencemos uma cidade. Mas depois a pessoa chega e ela sente-se mal consigo própria porque não se conseguiu vencer. É a mesma coisa. Nós olhamos, para você conseguir ter noção disto, nós olhamos muitas das vezes para muitas pessoas e as pessoas muitas das vezes olham para si. Não é? Ainda no outro dia eu falava isso com a dona, foi na quarta-feira, eu falava isso com a dona Alicia sobre um assunto que as pessoas muitas das vezes olham e fazem na cabeça delas um filme. Aquela é assim, aquela tem aquilo, aquela tem essa. Mas na verdade não conhecem nada. A única coisa que elas falam é daquilo que elas acham que sabem. É porque as pessoas muitas das vezes não falam do que sabem. Elas falam daquilo que acham que sabem. Não sabem de verdade de nada. Então muitas das vezes o que é que acontece? Nós chegamos e vimos. Você abre a capa de uma revista. E na revista, a capa de revistas não fala de gente pobre. Gente famosa. E aí, quando se abre uma capa de uma revista, a gente vê pessoas que mostram as suas casas, mostram os seus carros, mostram. E as pessoas, a primeira coisa que pensam, uau, que vida fantástica que esta pessoa tem. E muitas das vezes a pessoa conseguiu. A pessoa conseguiu um emprego que lhe dá muito dinheiro, conseguiu um emprego que lhe dá muita exposição, conseguiu coisas que todo mundo desejaria ter. Ponto. Mas depois, quando você conhece o íntimo dela, você vê exatamente isto que Salomão está a dizer. Conquistou uma cidade, mas não se conquistou a si própria. Você está a compreender? Porque conquistar uma cidade, muitas das vezes, é mais fácil. Aliás, quer ver uma coisa, como isto é fácil? Quando você tem que lutar por alguma coisa que não é sua. Como é que é você quando ora por um familiar seu? Como é que é você quando luta por alguma coisa de outra pessoa? E como é que é você quando luta por uma coisa sua? É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. A forma de lutar
É a mesma fé. Porque nós não trocamos de fé. Só que a forma de agir a fé é que é o quê? Estou a falar alguma mentira? Não. Aliás, é só você parar e ser um bocadinho sincero consigo. Durante o dia. Pelo quê e por quem é que você ora mais? Quem é sempre a última da lista? Porque a pessoa, sem se aperceber, está sempre pronta para enfrentar a cidade. A enfrentar a cidade. Às vezes a pessoa, porque é que ela na hora do impulso, ela responde logo. Porque ela diz, não, as pessoas têm que ouvir a verdade, as pessoas precisam de... Quando muitas das vezes a pessoa precisa perceber, não, o eu explicar a minha verdade não vai trazer paz aos outros. Então eu preciso é de ter a minha paz dentro de mim. Então se calhar, em vez de tentar explicar aos outros, eu vou-me remeter ao silêncio porque eu é que tenho que entender. Porque muitas das vezes o que é que nós fazemos? Um conselho que Jesus nos disse. E aí eu já pulo para o Novo Testamento. O Senhor Jesus chega e nos diz assim, Ele é muito precioso. E nos dá uma comparação de extremos. Mas para a gente parar aí e conseguir perceber isto. Ele chega e nos diz assim, não deixe. Será que você consegue entender o que é que eu estou a pensar? Qual é o versículo? Certa vez Jesus disse assim, não deixe pérolas aos porcos. Por outras palavras, Jesus estava dizendo o quê? O que nós falávamos na quarta-feira. Sobre não desperdiçarmos o tempo. E às vezes nós desperdiçamos muito tempo a fazer o quê? A ir para a guerra e vencer a cidade. Só que quando vamos vencer uma cidade, quantos olhos temos em cima de nós? E quando nos vamos vencer a nós próprios? Então precisamos de perceber o que é que nos motiva a ir para a guerra. Se é porque os outros estão a olhar para nós, ou se é mesmo porque... Aí eu consigo perceber o que é que Salomão está a tentar nos dizer. Porque agora vou-te fazer uma outra pergunta. Posso? Mas esta não me responde. Esta você tem que responder a si próprio para conseguir sair daqui e pensar nisto. Imagina eu chegar aonde você mora e ir fazer um inquérito sobre si. Imagina eu chegar aonde você mora e fazer um inquérito sobre si. Perguntar aos seus vizinhos quem é você. Imagina eu pedir aos seus familiares uma opinião sobre vocês. Imagina eu ir ao seu trabalho e perguntar aos seus colegas uma opinião sobre vocês. Entenda uma coisa. Tenho a certeza que as pessoas iriam falar de si, em primeiro lugar, pela forma com que elas acham, mas depois há uma coisa que elas iriam falar. Aquilo que você é repetidamente. Se você é aquela pessoa que faz a sua vida, não se mete com ninguém, ou se é aquela pessoa que está sempre se metendo na vida dos outros, é por aqui que eu queria que você percebesse. Se eu fosse perguntar, quem é a Dona Blandina dentro de casa? Quem é a Dona Odete dentro de casa? Será que é, estou dando exemplos, está bem? Será que é a pessoa dentro da igreja? E aí?
Mas é aqui que a gente tem que chegar a entender. Porque muitas das vezes, e é isto que Salomão tenta nos mostrar, é que nós temos que aprender a ser longânimos. Porque quando nós vamos vencer uma cidade, e nós conseguimos perceber isto, Davi quando foi vencer a cidade, ao todo mundo chegava e falava que ele era forte, que ele era... E ninguém falava de onde ele vinha, ninguém falava de quem ele era filho, ninguém falava de... Porque as pessoas estavam tão entusiasmadas porque ele venceu a cidade. Mas depois, quando começaram a conviver com Davi, quando Saul começou a conviver com Davi, e se percebeu que o coração de Davi era um coração de verdade segundo a vontade de Deus, Saul gostou daquilo. Saul não arranjou motivo, não tinha motivos nenhuns para o poder destruir, então começou na cabeça dele a fazer o quê? A maquinar. Porque melhor do que as pessoas que convivem connosco, para poderem dizer quem nós somos. E depois nós precisamos de perceber uma outra coisa. É que nós muitas das vezes dizemos assim, a minha vida só a mim me diz respeito. Sim ou não? E você concorda com isto? Esta é uma pergunta com uma rasteira. A sua vida só se diz respeito. Então diz respeito a quem mais? A Deus. A partir do momento em que Deus me escolhe, a partir do momento em que Deus forma uma equipa comigo, a partir do momento em que Deus dá as mãos e fala, eu e tu e eu, já aparece o cantor. Aí, aquilo que eu faço passa também a ter da responsabilidade de quem? E uma má atitude minha, um mau comportamento meu, um mau exemplo meu, vai colocar em causa quem? Deus. Consegue perceber isto? Por isso que não existe nada pior. Entenda isto. E isto que eu te vou dizer tem os dois lados agora. Eu vou-te tentar explicar os dois lados. Há alturas em que nós ouvimos isto e sabemos que é o diabo a usar para tentarmos machucar. Mas há outras que nós ouvimos isto e que Deus até permite para ver se a gente acorda para a vida. Que é quando às vezes as pessoas chegam e nos perguntam assim, é isso que tu aprendes na tua igreja? E é aí que a gente tem que parar e pensar. Porque esta é uma pergunta que magoa. Esta é uma pergunta que magoa. E é aí nessa hora que eu preciso perceber porque é que me perguntaram isto. Me perguntaram isto porque o diabo está furioso com a minha atitude porque eu estou me vencendo a mim mesmo? Ou me perguntaram isto porque eu estou dando uma péssima atitude? Tem os dois lados. E cada um tem que conseguir ser sincero consigo próprio e se dar a resposta. Você está a compreender? Porque muitas das vezes as pessoas vão dizer, mas é isso que tu aprendes de uma forma de machucar. Mas muitas das vezes é porque as pessoas começam a dizer assim, mas espera lá, tu já estás a ter esta atitude várias vezes. Ninguém te vai perguntar isso porque você fez isto uma vez. Muitas das vezes vão te perguntar quando aquela atitude se repete mais do que uma vez. É isso que tu aprendes naquela igreja? É isso que o teu pastor te ensina? Aliás, com muitos de vocês, eu tenho a certeza que muitos de vocês já ouviram isto. Um dia deixa eu vou à tua igreja falar com o teu pastor para contar quem tu és em casa. Eu já ouvi isto N vezes. Eu estou te dando este exemplo porque nós às vezes não damos importância. E lá, eu já falei isto em outros contextos. Que muitas das vezes somos nós. Porque estamos tão preocupados em querer vencer uma cidade que tudo a gente vê como sendo o diabo, que a gente vê que a gente pode tudo. Não, eu posso dizer, eu posso ser sincero, tá, mas a sinceridade ela tem que ter limites. Porque a sinceridade a partir do momento em que começa a magoar o outro, já deixou de ser apenas sinceridade para passar a ser uma arma. E a Bíblia me diz para eu usar a sinceridade e não uma arma. A sinceridade ela tem que ser usada até com tempo e medida.
Você está a compreender? Eu considero-me uma pessoa sincera. Se eu já disse tudo, todas as vezes que eu pensei, mas me deu vontade. Como me deu? Como me deu? Só que aí está. Eu preciso perceber se eu quero vencer uma cidade ou se prefiro ser longânimo. Porque eu vencer uma cidade, eu vou ficar o quê? Eu vou me sentir bem naquela hora. Pelo menos a pessoa ouviu, pelo menos, tá. Mas depois, quando eu estiver sozinho comigo mesmo e me pesar as palavras que eu disse, a forma com que eu disse, será que compensou? Já está-me a compreender? Porque é a mesma coisa. Quem aqui você já foi ofendido alguma vez? Alguém te ofendeu? Levanta a sua mão. Você ficou triste com o que ouviu? Sim ou não? Mas o pecado ficou sobre quem? Então é a mesma coisa. Se eu falo precipitadamente, o pecado está a ficar sobre quem? E valeu a pena só para eu não levar aquilo para... Por isso é que Salomão chega e nos diz que é melhor sermos longânimos, que melhor é aquele que controla, que domina o seu espírito, do que vence a cidade toda. Sabe porquê? Porque, eu não sei se você se conhece esta expressão, acredito que sim. As pessoas usam muito essa expressão, pelo menos no continente nós usamos muito essa expressão. Somos presos por ter cão e presos por não ter. As pessoas vão te criticar porque você falou o que pensa e as pessoas vão te criticar se você ficar calado. Então mais vão ficar o quê? Porque há alguém que te conhece. E há alguém que te vai justificar. Que é quem? É Deus. É fácil? É? Não. Estamos a falar como seres humanos, está bem? Isto não é um processo nada fácil. Principalmente aquelas pessoas que estão habituadas a ouvir e já estar a responder. E nós precisamos ter muito cuidado com isto. Porque existe um ditado muito antigo que faz todo o sentido. Há coisas que não voltam atrás. E uma delas é o quê? As palavras. E o que é que adianta eu tomar esta atitude e pedir desculpa? Mas amanhã eu tomo esta atitude e peço desculpa. E amanhã... Consegue perceber? Então chega um momento que Deus está-me a mostrar. Não, o que tu precisas de começar a fazer não é vencer uma cidade. E às vezes nós nos concentramos em sermos fortes, corajosos para vencer a cidade. Às vezes nós ouvimos e dizemos, não, mas o diabo não vai rir de mim. E o diabo diz assim, eu não preciso me rir de ti. Tu fazes isso sozinho. Então uma das coisas que nós precisamos de perceber é isso. Por isso eu faço-te uma pergunta. Quando foi que Jesus se justificou? Quando? Quantas não foram as vezes que colocaram em causa quem ele era? Sempre. Sempre. Quando ele chegava na cidade onde nasceu, via-lo como o Messias? Não. Via-lo como o filho do carpinteiro, irmão não sei de quem, mas não sei de quem. Ou seja, um igualzinho a nós tem a mania que anda aqui todo empinado e que tem poderes. Quando ele expulsava demónios, vinham dizer que ele expulsava demónios em nome de quem? Dos próprios demónios. E Jesus fazia o quê? Perdia tempo com eles. Porque há uma coisa que eu me lembro de ter pregado muito nos finais de 2019. Nós somos responsáveis pelo que dizemos. Não somos responsáveis pelo que as pessoas entendem. Você está a compreender? Quantas não são as vezes que você está a explicar as coisas de uma maneira e você sabe qual é a intenção que está a explicar e as pessoas querem levar tudo para o outro lado? Estou a falar uma mentira. E que culpa tenho eu se a pessoa não está a conseguir perceber? Consegue perceber? Então
Então Jesus nunca se tentou justificar. Nunca. Quando ele tinha a oportunidade de poder se defender, para que não passasse pelo que passou. E entenda isto, Jesus enquanto andou de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos, mesmo antes dele ser condenado a apanhar, em todas as trajetórias de um lado para o outro, Jesus ia apanhando. Iam gozando com ele. E quando ele está na frente do rei, que lhe pergunta, porquê é que ele não se justificou? Exatamente para não ter que voltar a passar por aquilo. E lhe perguntaram, mas tu és filho de... Jesus só dizia uma coisa. Tu o dizes. És tu que estás. As pessoas querem falar mal de si. Querem. Deixa a boca delas. Vou-te ensinar uma coisa que se calhar te possa ajudar um bocadinho em relação a isto. Você gosta de ouvir falar mal de si? Não. Pergunta para mim se eu gosto. Então, exatamente, é preciso irmos por aqui. Ninguém gosta. Não vamos fingir que somos cristãos. Não, ninguém gosta. Agora a gente tem que parar e pensar uma coisa. Como é que nós vamos arranjar mecanismos para que esta dor rapidamente se amenize? Não vai ser com pensamentos positivos. A dor de cabeça, quando ela está forte, ela não passa com pensamentos positivos. Aliás, se eu estou com dor de cabeça e não vou ter pensamentos positivos, ainda vai doer mais porque eu estou a esforçá-la. Quando você está com uma dor de cabeça forte, o que é que você faz? Ótimo. Que comprimido é que eu posso tomar? Porque a Bíblia também é um comprimido, sabia? Não faça como uma senhora que eu conheci. Ela, quando estava doente, ela rasgava uma folha da Bíblia e fazia um chazinho da Bíblia. De falar sério. Há pessoas que são um bocadinho fanáticas, então só para não vai a pessoa dizer assim, o bispo diz que a Bíblia é comprimida e chegam e tiram um bocadinho da Bíblia, faz um comprimido, pumba. Senão depois começa a ficar entupido. Mas a Bíblia pode ser um comprimido, que vai... Sabe o que é que a Bíblia fala sobre isto, para que a gente consiga aprender a dar a volta por cima? Ai daquele que tocar ou falar do ungido de Deus. Então a partir de hoje guarda isto. Quando você ouvir que alguém falou mal de si, é que não falaram de si. Uma coisa é falar de nós com motivo. Outra coisa é falarem de nós que não tem nada para fazer. Por suposições, por maldade. Aquilo que vai acalmar o seu coração é isto. Ai daquela pessoa. Por isso que nós não devemos de chegar lá e fazer o quê? Porque aí eu não vou permitir que seja quem atuar. Deus. Quando alguém quiser falar de si, está a falar de um ungido, porque você é escolhido de Deus. Bispo, mas eu sou pecador. Mas é ungido de Deus. Os discípulos também não eram pecadores. Mas eles eram o quê? Mesmo sendo pecadores, mesmo Pedro cometendo aqueles erros todos. Você está a compreender? Mas tinham a unção. Você tem a unção de Deus. Por isso, quem falar mal de si, quem tentar alguma coisa contra a sua vida, não queira ir e ser igual. Tem que se comportar exatamente como um ungido de Deus. E um ungido de Deus não vai querer ir para a guerra para a cidade. Um ungido de Deus vai querer ir para a guerra contra si mesmo. Esta pessoa está a falar de mim, mas está a falar mentiras. Então vai ser entre ela e Deus. E quando nós não abrimos a nossa boca, quando nós não nos defendemos, então melhor ainda. Sabe porquê? Porque você diz assim, Senhor, eu não me meto nisto. É entre o Senhor
Não sou eu quem digo. Porque há uma outra parte que a Bíblia fala que eu amo muito. Chega e diz assim: ai de quem tocar nas meninas dos olhos de Deus. E sabe quem é a menina dos olhos de Deus? Somos nós, a igreja. Por isso também, se existem pessoas que nas suas costas te roubam pragas, porque entenda isto, as pragas continuam. Não é porque nós não estamos aqui a falar nisto na igreja que deixou de existir. Neste momento eu sinto que nós precisamos nos focar em outras coisas. Porque aquilo que a gente valoriza acaba por ter. Mas lá está. Se as pragas continuam, o bruxeto continua, a vingança continua, as pessoas ir pelas costas uns dos outros prejudicar continua. Mas, o que é que a Bíblia chega e nos diz? Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Quem te tentar prejudicar, está a tentar prejudicar quem? É a mesma coisa, mexa com um filho seu. Mexe com um filho seu. O que é que você vai fazer? Vai ficar de braçadinhos, cruzadinhos? É? Mexeu com os nossos filhos, mexeu connosco, ponto. É a mesma coisa com Deus. Mexeu com os meus filhos, está a mexer. Só que muitas das vezes, quando mexem connosco, nós queremos assumir a posição de quem? E depois quem é que perde a razão? E depois como é que Deus nos pode ajudar? Conseguem perceber agora a diferença entre lutarmos contra uma cidade e lutarmos principalmente na fase que esta humanidade está a viver? Eu queria que você entendesse isto. E se você vai parar e vai conseguir perceber que eu te disse sempre isto, que o pior estaria para vir. E eu sempre disse que o pior não era a pandemia, não era o vírus. Porque nós até começamos a ver, graças a Deus, as coisas estão a começar a correr. Graças a Deus, uma parte está a melhorar, mas outra. Você já parou para pensar que o ser humano, para pensar não, para analisar, que o ser humano está mais doente do que nunca? Já parou para pensar nisso? E eu não estou a falar doente fisicamente. Doente. Os pensamentos das pessoas. E como é que nós conseguimos saber que as pessoas estão assim no pensamento? Porque a boca, as palavras, as conversas, as atitudes, as denunciam. Está a conseguir compreender? E isso é mau. E como é que nós... É a mesma coisa. Eu às vezes fico-me a imaginar eu em Inglaterra. Ia ser giro. Só sei dizer hello, goodbye. É a mesma coisa. Quando nós estamos num país que não é a nossa linguagem, então quando nós temos uma linguagem de fé, uma linguagem santa, porque o que é que significa uma linguagem santa? O que é que significa sermos santos? Não é sermos melhores, não é termos umas asinhas, não é quando morrermos virmos aqui ajudar os outros. Sermos santos significa sermos separados. O que é que significa ser separado? Não ser o quê? Igual. Você vai ao supermercado. Pronto. Você vai ao supermercado. Aí você vai lá na parte da fruta. Você tem várias maçãs. Mas elas estão todas o quê? Separadas. Uma marca de um lado, outra. Mas é tudo maçã. Mas está tudo. Somos todos seres humanos. Nós temos que ser separados. Porque somos seres humanos, mas somos cristãos. E não podemos nos misturar. Podemos permitir que os outros se misturem connosco. Porque talvez possamos nos contaminar. Mas nós nunca nos chegar. Porque sabemos que os outros não vão ter nada para nos passar neste campo.
Então nós não podemos nunca perder a nossa razão espiritual. Porque senão nós estamos a envergonhar o nome de quem? E o nome de Jesus não é envergonhado porque eu estou a passar por uma luta. O nome de Jesus não é envergonhado porque eu estou a passar por uma dificuldade. O nome de Jesus é envergonhado pelas minhas atitudes, pela forma com que eu me comporto. Você está a compreender? E é aqui que nós temos que aprender a ser diferentes. Então, em vez de eu querer vencer uma cidade, eu preciso começar a entender que eu tenho que me vencer a mim mesmo. É fácil, mas nessa tarde nós conseguimos perceber 2 remédios para nos ajudar nisto. Falaram mal de mim, eu nem vou preocupar em querer ser igual. Senhor, eu nem vou meter, é contigo e com a pessoa. Ai daquele que tocar no ungido de Deus, então é contigo e com a pessoa. Senhor, eu não quero me meter nisto. Não vou. Vocês estão a entender? Ainda que esteja a doer. Mas mais vale doer e saber que Deus vai fazer justiça do que nós irmos ali fazer um curativo. É a mesma coisa. Porque é que se diz que as pessoas não se devem automedicar elas próprias? E às vezes é isso que nós queremos fazer, nos automedicar. Não. O medicamento que Deus nos diz é isto. Deixa ser eu a tratar. E aí você vai conseguir entender. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou diferente porque eu sigo. Eu procuro viver a palavra de Deus. Vou agradar a todos? Todos me vão entender? Jesus agradou a todos. Mas agora vou-te fazer uma pergunta. A quem é que Jesus fez mal? Mas há muita gente que acha que sim. Herodes acha que Jesus fez mal. A política na altura acha que Jesus fez mal. O comércio na altura acha que Jesus fez mal. Porque veio deitar por terra. Então, por muito que você muitas das vezes saiba que está a fazer o bem, nem todo mundo vai ver o nosso bem como um verdadeiro bem. E nós temos que ter este poder de encaixe. Você está a compreender? Em vez de queremos defender a nossa ideia, é levar a nossa ideia avante. Porque às vezes eu posso não conseguir convencer as pessoas com as minhas palavras, mas eu posso conseguir convencer as pessoas com as minhas atitudes recorrentes. E às vezes nós perdemos tanto tempo a tentar o quê? Justificar. Não sei se me fez entender. Por isso é que eu disse que este é um versículo apenas, mas ele dá comichão, não dá? Porque não é fácil. Vamos ser honestos. É fácil. Principalmente neste século que nós estamos a viver, é fácil. E porquê que não é fácil? Porque nós estamos a viver numa altura que as pessoas só sabem fazer o quê? Mal, falar mal umas das outras, inventar isto, procurar isto. As pessoas estão bem assim. Mais do que nunca, isto, aliás, eu já te disse isto, mais do que nunca, ser cristão começa a ser um desafio agora. Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia já nos dizia que nos finais dos tempos é aqui que nós vamos provar quem somos. Mas se nós soubermos defender isto, pode ter a certeza de uma coisa: se eu me souber defender como cristão, eu serei defendido como filho. Então se defenda como cristão e deixa que Deus defenda a tua vida. Agarra isto é precioso. E às vezes aquilo que nós mais queremos é fazer o quê? Nos defender. E a Bíblia depois é claro nos dizendo: o impossível dos homens, e nós queremos fazer o quê? O impossível, que é nos defender. Não somos nós que temos que nos defender. Eu tenho que defender o que eu sou. Eu sou cristão, é isto que eu tenho que defender. Eu tenho que defender a minha crença. Deus depois, porque esta é a parte do impossível. Amém? Isto que eu estou a ensinar, que a Bíblia nos ensina. Apenas eu estou aqui orientando. Isto ajuda-nos muito na nossa libertação. A libertação não é apenas oração. Vocês estão a entender? Porque isto, se nós nos apercebermos, quando uma pessoa nos diz uma coisa e nós vamos lá e contrapomos, o nosso coração começa a ficar como? Sujo, magoado. E o que é que o diabo mais quer? É um coração sujo, magoado, porque um coração sujo, magoado é uma porta escancarada. Então,
E isto ajuda-nos a conseguirmos manter o quê? A nossa libertação. A libertação não é apenas com oração. Ela é importante. Mas você também não faz limpezas a fundo todos os dias, pois não? Você lava cortinas todos os dias. Lava os lençóis todos os dias. Já parou para ver se fosse todos os dias? Então não significa que nós temos que estar todos os dias fazendo oração forte. Precisamos nos estruturar e depois quando fazemos aquela oração forte, saber que nós estamos ali a mandar o rato fugir, mas ele não sabe onde se vai esconder. É quando o mandar embora, saber que ele para ali não volta porque nós já tapámos o lugar onde ele poderia voltar. Amém? Então antes de vencermos uma cidade, vamos nos vencer a nós mesmos. E que possamos entender isto. A minha vida não é só a mim que me diz respeito. É a minha Deus. E eu não posso envergonhar o nome de Jesus. E queria que você entendesse isto. Não envergonhamos o nome de Jesus quando estamos a passar por uma luta. Você não envergonha o nome de Jesus porque de repente ficou doente. Você não envergonha o nome de Jesus porque de repente está a passar por um problema financeiro. Você não envergonha o nome de Jesus porque de repente está a passar por um problema familiar. Não. E isto tem que ficar notório porque se calhar há pessoas que quando conheceram a palavra de Deus achavam que passar por um problema era envergonhar o nome de quem? E isto não é verdade. O que envergonha o nome de Jesus é a forma com que nós nos... Até porque se fosse assim, rapidamente, se fosse assim, quem é que envergonhou mais o nome de Deus? Quem é que envergonhou mais o nome de Deus? Se fosse seguir esta lógica, Jesus. De repente estava numa cidade e tinha que fugir porque queriam lhe matar. De repente está numa cidade onde é um herói e de repente está numa cidade onde estão a chamar mentiroso. Jesus esteve sempre lá em cima? Teve? A vida de Jesus correu sempre? Se lembra que ele chegou numa cidade e que não tinha nada para comer, que ele teve que mandar Pedro? Se lembra naquele dia que não havia nada para comer, que tiveram que multiplicar? Então se calhar vai haver dias que nós não vamos ter muito. E não é porque eu não tenho muito que eu estou a envergonhar o nome de Jesus. Eu estou a tentar dar estes exemplos, porque às vezes a pessoa acha, eu estou envergonhado porque eu estou a passar por isso. Não, as lutas são inevitáveis. E qualquer luta que a gente passe, nós sabemos que temos um Deus que nos vai ajudar. O que envergonha não é a luta que eu passo. O que envergonha é a forma com que eu me comporto face a essa luta. Então não se preocupe em vencer a cidade, mas em se vencer a si próprio. Amém? Por isso domingo vamos ter Santa Ceia. Para que cada vez mais a nossa estrutura possa estar firme. Cada vez mais o nosso coração possa estar inabalável. E nós possamos estar fortes, firmes, para nos vencermos a nós mesmos. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos neste momento ajuda. Ajuda, Senhor, para que o nosso coração consiga se manter sempre forte, firme e inabalável. Que nós possamos, cada dia que passa, Pai, nos centrar em nós, nos centrar naquilo que somos cristãos e defender isto, mais do que tentar defender seja aquilo que for. Tu és um Deus tão justo, Tu és um Deus tão grandioso e poderoso. Opera através da nossa vida, opera através do nosso ser, opera através do nosso coração, opera, Senhor, através dos nossos caminhos. Nós queremos glorificar o Teu nome. Nós desejamos que através da nossa vida o Senhor seja exaltado e glorificado. Por isso nos ajuda, nos honra e nos abençoa. Pelo grande e poderoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
A igreja diga que assim seja. Diga graças a Deus. E louva a Jesus pelas suas palavras. Amém. Domingo, Santa Ceia. Amém.